Caio, um pastor cansado e perturbado. Ok? Caião, tenho 26 anos, sou pastor de jovens de uma igreja batista há 3 anos e meio. Eu não aguento mais. Não consigo lidar com a desorganização administrativa e com o legalismo do meu pastor titular. Também não dou conta de cuidar bem da minha esposa com tanto ativismo ao que me submeto. Tenho que estar... A vida de pastor é de girar bambolê simultâneo. É, aquela história. É igual aquela menina que a gente mostrou. O cara tem que se virar nos 30 mesmo. Olha lá. A mulher dele, em geral, fica ali na ponta do dedão. E tem gente que, se o bambolê cair, a mulher que tem que pegar e segurar e dar uma rodadinha. Não, se cair o bambolê, a culpa é da mulher, que não equilibrou o marido. Que não foi uma boa varoa. Mas vamos lá. E aí? Tenho que estar em tudo e em todas. Ele bota isso, caixa alta. Tudo, todas. Eu sei como funciona. As atividades da igreja. Especialmente ele falou igreja histórica, igreja batista. Você vê que o que ele reporta aí é a má administração e o legalismo. Segundo lugar, o ativismo, que faz ele ser um girador de bambolês, e a consequência disso na vida familiar, a esposa. Então são perfis de um corte num terreno de observação de arqueologia batista, ou de igreja histórica, ou presbiteriana. É o perfil. Quando você corta, entra, você vê que o perfil é esse. Sim. E o cara, inevitavelmente, vai ficando nesse estado. E o pastor auxiliar sofre mais ainda. Porque a congregação toda daqueles irmãos tão fraternos cobra dele, ele é um empregado de segunda categoria, porque ele é o auxiliar. E o pastor titular cobra dele e transfere para ele um monte de incumbências. Tudo que é chato e o cara não tá afim de fazer, é o auxiliar que vai. Cai, moleque. Cai pra ele. Cai pra ele. Tudo que é bambolê desgovernado, cai na mão dele. Cai. Aí o bichinho fica aí, ó. Se vira nos 30, é missão de pastor auxiliar, de igreja histórica. Vamos lá. Eu penso em ter um filho ano que vem, sabe? Mas eu tenho medo. Como criar um filho sem tempo pra nada? Minha vontade é sair mesmo. Mas me sinto negando o chamado pastoral. Estou atormentado, Caio. Agora você veja o poder que o prédio, a instituição, a confraria, a organização tem sobre a alma do indivíduo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que ele descreveu como as causas dos problemas, das aflições, das opressões, dos pesos, dos sufocamentos dele, não tem absolutamente nada a ver com ser pastor. Ser pastor não é outra coisa a não ser ter um coração carinhoso, meigo, solidário, cuidador, sereno, sábio, manso, e uma atitude que ensine muito mais pelo exemplo do que por qualquer forma de exortação verbal ou discurso, e que faz isso com a leveza de Cristo, pensando feridas, tirando cargas, pesos e fardos, facilitando a jornada, acompanhando meiga e carinhosamente processos, às vezes muito mais de maneira silenciosa e acolhedora do que necessariamente tendo algum tipo de intervenção pedagógico, professoral, de alguma forma de ensino propositivo. Às vezes pastorear é estar junto, ou é ouvir, ou é acolher. Isso não tem nada a ver com nada disso aí. A estrutura de qualquer igreja
templo, CNPJ, instituição, denominação, tudo isso aí, essas coisas que a gente chama de igreja, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o que Jesus chama de igreja, relacionamento humano, evangelho, convívio, pastoreio, como os dons que foram tomados, os termos foram tomados por empréstimo do Novo Testamento e foram recondicionados a tarefas que não têm absolutamente nada a ver com o significado de igreja e de comunhão segundo o Novo Testamento. O que é um apóstolo segundo o Novo Testamento? Tem nada a ver com o que é apóstolo hoje em dia. O apóstolo hoje em dia é o líder de uma seita que cresceu, ou é o pai de um movimento com uma ênfase exacerbada numa direção, tanto mais quanto ele consiga exacerbar aquela ênfase, mais ele se auto-intitulará apóstolo daquela ênfase. O apóstolo no Novo Testamento significa mensageiro, é um pregador, um ensinador, um mestre, um pastor, um cuidador de almas que carrega consigo o compromisso de ensinar a integralidade, a completude, a plenitude e o alinhamento de todo o significado do Evangelho com a pessoa de Jesus. E os que tinham sido testemunhas oculares e andado com Jesus ganharam aquele poder original de serem os validadores, os repetidores e os que fizeram o aplicativo primeiro da compreensão original do Evangelho às circunstâncias da existência humana que eles foram encontrando. Jesus é a pedra de esquina e eles foram lançando o fundamento desse aplicativo para a gente entender o espírito desse significado que só é todavia perfeitamente compreendido em Jesus. A mesma coisa é o profeta. Quem é o profeta hoje? O profeta hoje ou é um maluco que recebe gente em reuniões pequenas e fica dizendo se o cara vai viajar ou não vai viajar, se vai casar ou não vai casar, se vai fazer negócio, se vai perder, se vai ganhar, se fizeram macumba para ele ou não fizeram. É um bruxo pentecostal. Se for homem ou mulher, a qualificação, o perfil é mais ou menos o mesmo. Ou então, quem é o profeta? É um desses malucos que saem itinerantemente por aí, tipo aqueles que vão e propõem que a unção de Deus é gargalhada, o outro propõe que a unção de Deus é cai, o outro propõe, enfim, vão virando profetas de obsessões. Também são assim chamados hoje em dia. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Novo Testamento, quem é o profeta? É um vidente? Tem um caso aqui, outro caso ali, como é o caso de Ágabo, cuja vidência Paulo não obedece. Paulo desobedece consciente e lucidamente. Tratou como uma vidência, quase como uma paranormalidade ou como uma profecia do óbvio, daquelas que qualquer um com o mínimo de bom senso imaginaria que poderia acontecer em Jerusalém com Paulo, depois de tudo que Paulo já tinha dito contra o status quo e o establishment da igreja e do sacerdócio e do judaísmo em Jerusalém. Então, Ágabo. Daí, quem mais? Quem mais? O espírito da profecia no Novo Testamento não tem nada a ver com o que é ensinado hoje. O espírito da profecia, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Todo testemunho de Jesus no Novo Testamento é profecia. E Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que a profecia tem que ser entendida como um trabalho que consola, exorta e edifica. Tudo que carrega consolação, exortação e edificação é profecia. Veja como não tem nada a ver com o que está sendo proposto aqui, em qualquer ambiente religioso chamado cristão. Mestre. Quem é o mestre? O mestre hoje em dia é um cara que faz um seminário, gosta de ensinar, faz um curso de pedagogia como adição ao ensino,
faz um curso de mestrado, quem sabe um de doutorado, se especializa em alguma matéria e vem ensinar num seminário, numa faculdade teológica. Isso é um mestre. Em igrejas históricas. Nas pentecostais nem existe essa figura. Tem não, cara? Não. Já existiu. Até uns 30 anos atrás ainda havia alguns mestres, mas a loucura tomou conta tão generalizadamente que não tinha mais espaço nem para designação, porque mestre pressupõe ensino, e ensino é tudo que eles não querem lá. Eles querem loucura, é desmaio. Então o mestre acabou. Agora, no Novo Testamento, quem é o mestre? É o professor do seminário? Ou de uma coisa chamada escola dominical que nós inventamos de uns 2 séculos para cá? Alguma coisa assim? Não. O mestre carrega o mesmo espírito do conceito de mestre que a gente aprende dos orientais. A gente não pode entender que a Bíblia é um livro do Oriente Médio. O que é um mestre no Oriente Médio? O que tem sido um mestre nos últimos milênios no Oriente Médio sem mudança? É um sábio. Não é um cara com uma acumulação acadêmica. É o cara que carrega uma sabedoria de ser. É esse indivíduo que emana lucidez. Esse é um mestre. E é a lucidez do Evangelho, é a lucidez da palavra, é a lucidez de Cristo. Então não tem nada a ver com uma capacidade acadêmica, pedagógica. Ele pode ser iletrado e ser um mestre. Porque a sabedoria não é medida por acumulação acadêmica, mas por prática de lucidez que soluciona os dilemas da existência. Isso é um mestre segundo o Novo Testamento. É claro que ele é apto para instruir, porque ele conhece a palavra, o espírito da palavra. Mas é sobretudo um condutor de vida pela sabedoria do exemplo. O que é o pastor? Pedro descreve o que é o pastor, primeira epístola dele, capítulo 5. Como um pastor deve se conduzir. Paulo diz em 1 Timóteo 3 o que é um pastor, um presbítero, um ensinador, um bispo. Que qualificações? A última delas é: seja apto para instruir. O resto são todas qualificações de vida, de caráter, de atitude, de modo de ver a existência, de equilíbrio pessoal, de bom senso, de autocondução sensata na vida e de capacidade de acolher os outros e de uma relacionalidade saudável com os de fora, de modo que ele tenha o testemunho público da sociedade de que ali anda um homem de bom senso, equilíbrio, bondade, verdade, misericórdia e justiça e capacidade generosa de acolhimento humano. E assim por diante. Quem é um evangelista? É um cara que cobra um cachê para ir num fim de semana num teatro chamado igreja, junto com 2 cantores gospel, para fazerem um carnaval para crentes? Claro que não. O evangelista era um indivíduo em quem se verificava que ele tinha a capacidade, no abrir da boca dele, de impressionar mais profundamente as pessoas com o anúncio que ele fazia do Evangelho. Ele carregava um carisma de comunicação que era inegável, era clarificante, era simplificador, era facilitador de um entendimento imediato. Era só porque ele expressava isso na vida, no convívio, na estrada, na esquina, nas relações, que as pessoas diziam: olha, ali está um evangelista, um anunciador de boas novas. Aonde ele chega, ele vaza isso com uma naturalidade. Você já viu como a simpatia dele atrai? Isso era um evangelista. Ele era reconhecido pelas obras. Não era um cargo, não era uma função, não era uma atribuição, não era uma contratação, não era uma ocupação, era um modo de ser. Tudo do Evangelho é um modo de ser, tudo decorre do ser. Nada vem de fora, nada é imposto, nada é um indicativo, nada é função organizacional. Tudo é orgânico e não organizacional.
Então, nosso amigo aqui, eu estou falando com ele, com centenas de outros pastores, obreiros, seminaristas. Eu estou aproveitando você, meu amigo, e dizendo isso para todos os demais que vivem a mesma coisa. Vocês estão investindo a vida de vocês numa igreja que Jesus não chama igreja, num ministério que Jesus não chama ministério, numa vocação que Jesus não chama de o chamado, e numa angústia de serviço que não tem nada a ver com o bom combate proposto pelo Evangelho, que não tem também nada a ver com gestão de clube religioso, só tem a ver com relacionamento, acolhimento e relacionalidade humana. Isso, portanto, não tem absolutamente nada a ver com o que você descreveu como problema, nem a angústia final que você expressou. Tenho medo de largar isso e trair o meu chamado. Não, você está traindo o seu chamado até agora fazendo isso. Como vocês todos, amigos, que se dedicam a isto, estão traindo o chamado do Evangelho. E estão sendo obedientes à vocação denominacional. Então, se você quer ser fiel à vocação denominacional, cara, respira fundo e aguenta a bagaceira até o fim da vida, até a jubilação. Mas se você quiser ser fiel à vocação celestial e ao chamado do Evangelho, larga essa perda de tempo e se concentre em gente, em pessoas, em acolhimento. Comece pela sua mulher, pelos seus filhos e depois pela espécie humana. E não há nenhuma necessidade de que isso aconteça dentro do box dessa penitenciária, onde você se transformou em agente carcerário. Desculpa as palavras finais. E aí? Aí ele fala, às vezes penso em sair, mas pessoas, meus parentes, dizem que não é uma boa decisão, porque em todo trabalho, em todo lugar, as coisas são assim. Olha só, como para eles, isso aí é apenas um trabalho. É mais um lugar, é mais um trabalho. E o exemplo que eles dão é que em todo trabalho, você é um profissional do sagrado, do sacro ofício. Cara, tá tudo errado, é tudo sacerdote contratado pelo templo. É coisa lá do paganismo mais antigo, não tem nada a ver com o Evangelho. Você veja como até as suas agonias e agonias dos que estão em volta também não tem nada a ver com o Evangelho. As comparações, imagina, Jesus disse o oposto. Entre vós não é assim. Quando alguém quis comparar com como é que são os governadores, como é que são as gestões governamentais, como é que são os fluxos de controle nas gestões do mundo, Jesus disse, entre vós não é assim. Mas veja como o paradigma do que vocês chamam de igreja é para fazer com que essa organização seja, religiosamente falando, a mais parecida possível com qualquer outra coisa que funcione do lado de fora. E eu é que sou doido, né? VNV TV, o canal é você.